Bom, pessoal, é com muita alegria e satisfação que estamos estreando hoje, dia 23 de julho de 2018, o programa da revista Aquarista Júnior. É uma satisfação muito grande, estou até um pouco nervoso, porque não estou acostumado com essa coisa de câmera, de iluminação, de cenário. Espero agradar a todos, entendeu? Hoje eu vou dar mais uma apresentação do que vai ser o programa, tá legal? Vai ao ar toda segunda-feira, um programa gravado. Vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook meu, Marcos Marques da Silva, Marcos com U, ou pelo Facebook também, fanpage, né, que é Aquarista Júnior, ou pelo YouTube, que eu tenho um canal também, tem lá uns videozinhos assim, coisa pequena, mas vai também no YouTube, Marcos Marques da Silva. Então, toda segunda-feira, 18 horas, de repente você está voltando do trabalho, voltando da escola, está num consultório médico, está esperando em, sei lá, em alguma lanchonete, um encontro com alguém, e quiser assistir o programa, opa, seja convidado, tá? Além dos leitores que a revista Aquarista Júnior já tem, porque agora em janeiro de 2018 ela comemorou 30 anos, né, de história. Nós lançamos a revista em dia 27 de janeiro de 1988. Além dos leitores, a partir de hoje, espero ter em vocês os nossos telespectadores. É claro que é um programinha muito simples, muito basicão, entendeu? Eu estou aproveitando aquilo que eu tenho visto na internet, entendeu? O projeto de TV Aquarista Júnior é antigo, desde a década de 80. 80 não, 90, né? Que andei mandando algumas cartas, alguns fax na época para emissoras de televisão, sugerindo ideias, entendeu? Então essa coisa de programa a gente sempre teve nos meus caderninhos de anotações aí vamos dizer, de projetos, né? Sempre teve. E agora, com essa coisa da internet, com essa interação das mídias sociais, com essa, vamos dizer, versatilidade, eu tenho visto até cantor famoso, até artista famoso, jogador de futebol, de repente ele grava um videozinho, coloca no YouTube ou no Facebook, e aquilo acaba, vamos dizer, gerando um intercâmbio de, vamos dizer, de ideias entre as pessoas. E é isso que eu quero fazer. É claro que com o tempo vou talvez melhorar a iluminação, coloquei uma coisa básica, vou melhorar o painel aqui do fundo, que é o cenário, que eu vejo que até alguns programas de televisão às vezes mudam o cenário, aquela coisa toda. Tudo para quê? Para agradar. Hoje é um programa de estreia, eu gostaria de falar um pouco da nossa ideia. Um dos pilares principais da revista é cuidar da parte educacional e cultural do hobby. Para todas as faixas de idade e para todas as classes sociais, tá legal? Então, a partir de hoje, além do contato leitura, que é importante para todo aquarista, vocês vão ter semanalmente um contato do programa da revista Aquarista Júnior, tá legal? No começo, é claro, talvez os 10, 15, talvez 20 programas, a gente vai apresentar o quê? A história da revista. Tudo aquilo que a gente foi fazendo, de repente a gente criou algumas normas, criou algumas regras, criou alguns concursos de peixes, concursos de aquários ornamentais. Hoje está muito popular essa coisa de aquapaisagismo, mas na década de 90 a gente criou alguns concursos através de fotografia. Criamos alguns concursos de beta, de lebiste, isso década de 80, entendeu? Então o que acontece? Vamos mostrar tudo aquilo que fez parte da nossa história. Para quê? Para introduzir você legal nesse ramo aquarístico, tá legal? Por quê? Porque a ideia básica é cuidar que novas gerações vejam no aquarismo uma coisa legal, bacana, faz bem para a saúde, faz bem para o, vamos dizer, para o dia a dia nosso e merece estar realmente em todos os lares brasileiros, tá legal? Então, a partir de hoje, só para você ter uma ideia, o programa vai ter mais ou menos uns 30 minutos de duração. Um programa vai complementar o outro, entendeu? Então, por exemplo, se você de repente está assistindo o programa número 15, hoje é o programa número 1, tá legal? Programa de estreia. Então, tô até nervoso mesmo. Tô até suando aqui, porque não tô acostumado com essa coisa de... Acostumei muito a telefone, acostumei muito a escrever, entendeu? Agora, esse contato direto, sempre fui mais ou menos, vamos dizer, fiz um trabalho de bastidores, né? Então, agora, com essa modernidade da internet, opa,
Vamos ver se a gente pode mostrar alguma coisa. Então, os primeiros programas vai ser isso. Mais um programa de história nossa. E devagarzinho o quê? Vamos incrementar dicas, informações, receitas. Vou dar até uma de esses programas que tem de mulheres, Ana Maria Braga, vou dar de culinária, né? Algumas receitas de bolo. Nós vamos dar algumas receitas de criação. Ou receitas de manutenção de aquário. Você pode falar, poxa vida, mas peixe ornamental é coisa viva, não dá para ter receita. Não, vai com calma. É simplesmente para você ter uma referência. Porque, é claro, a gente está num país muito grande, onde existe uma diversidade muito grande de clima, vamos dizer, de condições, de tipo de água. A própria água da rede de abastecimento varia às vezes aqui no ABC, mesmo de cidade para cidade. Tem cidade que tem mais cloro na água, tem cidade que tem menos cloro, tem cidade que ela é mais alcalina, um pouco menos alcalina. Nós aqui, eu moro em São Paulo, né, São Bernardo do Campo, nós somos abastecidos aqui pela represa Billings, né? Mas o pessoal de São Paulo já é abastecido pela Guarapiranga, então é às vezes outro tipo de água. Então as receitas podem alterar um pouco. Só que o basicão, quanto de farinha, quanto de trigo, quanto de ovo, quanto de chocolate, você vai pôr para formar o bolo, a receita é geral, entendeu? Então a gente vai fazer muito isso, por quê? Uma coisa que eu gosto de falar sempre, a minha formação estudantil foi nessa parte mecânica. Eu fiz técnico em mecânica, e depois fiz uma parte, né, tecnologia e mecânica também, engenharia mecânica. Então, o que acontece? Trabalhei 10 anos numa indústria, quem mora em São Bernardo, tem as montadoras aqui, Ford, Mercedes, Volkswagen, né, Scania. Então, eu trabalhei numa empresa de autopeças durante 10 anos e trabalhei num departamento que chamava Engenharia de Máquinas. A gente projetava máquinas no departamento. Então entrei lá como desenhista copista, depois como desenhista projetista e no final já estava mais como projetista, entendeu? Projetista de máquinas para fabricarem autopeças. Então eu convivi durante meu estudo todo com normas técnicas. Normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas americana, que era a SAI, parece, né, americana, norma DIN, que era alemã, entendeu? Então qualquer componente de máquina, essas coisas, sempre era normatizado por normas técnicas. Na época que eu lancei a revista, eu trouxe isso para a revista. É por isso que você encontra algumas tabelas nossas com compatibilidade de peixes, quanto de vazão do filtro é interessante para colocar no aquário, qual a temperatura, a faixa de temperatura ideal, qual o tempo de luz aceso do aquário é bacana, quanto de plantas precisamos ter no aquário, a porcentagem do solo que é bacana está plantada, entendeu? Quantos centímetros de peixes por litro de água, muita gente critica, mas é bacana, é uma referência que a pessoa tem para habitar adequadamente o aquário, tá legal? Então nós temos alguns pilares que são importantes no trabalho da revista. E vamos tentar transmitir nessa coisa do trabalho do programa também, que é a área ambiental, em que a gente atuou bastante. Só para você ter uma ideia, eu fui desde muito criança aquarista, né? Desde muito criança gostei de animais. Tínhamos até em casa, junto com meus irmãos, nós tínhamos os bichinhos básicos, a gente teve todos na vida. Então hoje eu tenho os principais pets, vamos dizer, que você possa imaginar, a gente teve, tanto que quando era criança, nós tínhamos em casa o que a gente chamava, nós entre os irmãos, mini zoológico infantil. Tá legal? Então eu cresci com essa coisa. Fui escoteiro também, entendeu? E nessa coisa de profissional, de estudante profissional, essa parte de norma sempre teve na minha cabeça. E outra coisa também que eu gosto de falar. Eu, durante o tempo que eu trabalhei na empresa metalúrgica, durante 10 anos, num determinado momento, depois de 2 ou 3 anos, começou a entrar no Brasil aquela exigência, porque tinha muitos acidentes de trabalho nas indústrias, né, nas empresas. Então começou a se exigir toda empresa ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que era o CIPA. E eu fui convidado, na época, né, eu fui escalado para fazer parte do CIPA. Pegaram uma pessoa de cada seção lá da indústria lá, me colocaram junto. No começo fiquei meio bronqueado, eu era jovem, né? Porque tinha que fazer curso no fim do expediente, aos sábados. Mas depois acabei gostando, por quê?
dicas de primeiros socorros, de prevenção de acidentes, e que eu trago para o aquarismo também. Trouxe. Nas revistas, a gente fala muito sobre essa coisa de prevenção. Não só prevenção de doenças, mas prevenção de eventuais perigos que um aquário pode. Porque a gente lida com água, que é pesado, é líquido, molha, transborda, faz uma bagunça toda no chão. Nós estamos lidando com vidro, que é uma coisa cortante, perigosa, e nós estamos lidando com energia elétrica, tudo junto, que para tomar um choque é básico. Então, coisas que eu tenho falado e coisas que eu vou falar bastante, essa coisa de, poxa, toma cuidado com a tomada que você vai ligar aos aquários, distante do aquário, nada de muito pertinho, nada interno do aquário. Às vezes a pessoa monta o aquário, monta uma caixa filtro embaixo, que é o SAMP, né? E coloca a tomada dentro do armário. Pelo amor de Deus. Eventual choque, curto-circuito, é uma coisa fácil de acontecer. Se o aquário é marinho, pior ainda, porque tem a maresia interna que choque marinho parece que você toma a 1 metro de distância e já toma o choque. Não é um choque grande, mas é um choque que assusta um pouco. Aí você pode bater o cotovelo no aquário, quebrar o aquário é perigoso. Se você tem criança em casa, cuidado também. Por quê? Criança em casa, aquela coisa de querer bater no aquário. Então, a educação que você vai dar no seu filho, muito importante. Na hora de comprar um aquário, de repente você olhou na loja, tudo que o aquário para aquele tamanho de volume de água que você quer, sei lá, por exemplo, com vidro de 6 milímetros tá ótimo. Mas se você puder solicitar sob encomenda, às vezes, né? Sei lá, com vidro um pouco mais grosso, 8, 10 milímetros, o quê? Vai dar uma robustez maior para o aquário e vai ser mais seguro para ele, contra eventuais batidas, batidinha pequena, ele vai aguentar legal. O aquário, quanto mais travado, melhor também. Isso é importante. Entendeu? E o que, que acontece? Se a criança ser educada nesse sentido. Toda criança que fica no meio do aquário, logo ela se acostuma. Eu mesmo tive filho pequeno, né? Hoje está tudo grande. Mas nunca quebraram, nunca mexeram, nunca tive problema de acidente. Sempre fui cuidadoso com essas coisas, entendeu? Se você tiver uma criança muito traquina em casa, coloca vamos dizer, alguma coisa que proteja o aquário de frente, uns vasos de planta, só para a criança não ter muito acesso direto ao vidro. Se você está em casa, não vai montar um aquário perto, vamos dizer, da cabeceira de um sofá, perto da tua cama, assim, que possa, vamos dizer, por algum motivo, entendeu? Se é apartamento e o aquário tem um volume grande de água, consulte o síndico, consulte, se for o caso, a administradora do prédio, para ver se o volume de água, que é pesado, porque a água é pesado, não vai ter problema na própria estrutura do apartamento, tá legal? Muito cuidado com isso. Então, como eu tive essa coisa de CIPA, passei tudo para o aquário. Como eu tive essa coisa de projetista, que eu fui projetista, só para você ter uma ideia, eu projetava máquinas para construir aquelas pecinhas que você vê no carro. Pivô de suspensão, amortecedor. A gente até brincava, quem trabalhava na engenharia de máquinas, se você ficar no chão, vamos dizer, ficar de costas no chão, e for assim embaixo do carro, por baixo assim, e você olhar para cima, tudo aquilo que você vê no carro, pivô de suspensão, pino, amortecedor, aquela parte, vamos dizer, estrutural debaixo do carro, é o que a firma que eu trabalhava projetava, construía e fornecia para as montadoras aqui do ABC, para a Fiat também, que era em Minas, né? Entendeu? Então o que que acontece? GM era em São Caetano, né? Então o que acontece? Como eu fui projetista, então desde o lançamento da revista eu fiz um projeto, que na época era um projeto Aquarista Júnior. Depois virou programa Aquarista Júnior. Durante muitos anos tentei viabilizar essa coisa de TV Aquarista Júnior. No começo não era tão comum, mas como eu vi realmente que a internet se modernizou, qualquer lugar que você vai o pessoal está consultando as mídias sociais lá. Se você vai num consultório médico, de 10 pessoas, 9 tá vendo a internet, no metrô. Então eu falei, puxa vida, cara, isso no começo do ano agora. Vejo cantores, atores se comunicando com o público deles. Eu falei, poxa, a revista podia fazer isso mesmo. Entendeu? Principalmente porque os pilares nossos, que eu falei, área ambiental, área educacional. A gente tem uma escola de aquarismo aqui em São Bernardo. Isso, cursos desde 1986. Que no começo era curso para turmas, né? Que era durante a semana, à noite. Depois começou a ter curso para turmas finais de semana. Depois cursos para turmas só os sábados. Depois o que acontece? Ao longo dos anos, eu via muito, sei lá, curso de violão, curso de piano,
curso de informática. E aí também até um professor aqui, vizinho nosso, falou, poxa, o estilo de coisa que você faz, que é essa coisa de aquarismo, tudo, seria bacana cursos particulares, aula particular. Aí eu lancei a ideia de aulas particulares, em que o aluno escolhe o horário, são 3 horas, fiz módulos, né? Fiz vários, dividi os cursos em muitos módulos, então temos hoje 20 cursos técnicos, formação técnica, informações técnicas, e 9 cursos profissionalizantes, que é para aquele que já é profissional ou quer ser profissional, que tenha uma qualificação. Então nós temos até porque durante muito tempo tentei implementar cursos tentei implementar, sugerir, né, esse tipo de coisa nas faculdades, nas universidades. Puxa vida, você faz um curso de biologia, podia ter uma disciplina de aquariofilia, né? Bom, não tem. Não tem porque eles citavam que não podia ter, porque tinha que ter mestre para dar aula, aquela coisa toda, e como na aquariofilia ainda não tem, então não tem como ter o professor do curso, né, o coordenador do curso. Então, bom, os anos foram para... Com isso, a escola de aquarismo nossa, que até 2013 chamava Escola Pro Aquarismo, tá legal? Que era o nome da empresa que editava a revista. Depois de 2003 começou a ser Escola de Aquarismo da revista Aquarista Júnior. Então, esses cursos, nós temos até cursos, por exemplo, técnicas de aquariofilia na biologia, técnicas de aquariofilia na zootecnia, técnicas de aquariofilia na engenharia de aquicultura e técnicas de aquariofilia na medicina veterinária, que é justamente as doenças, as coisas práticas do aquarista para o estudante de veterinária, o estudante de técnico veterinário, o formado já, né, vou dizer, o veterinário profissional. Então, o que é? Um curso de qualificação, de preparação, aquilo que o aquarista, técnicas da aquariofilia, que ele pode ser implementado no caso da medicina veterinária, da zootecnia, da biologia, da engenharia de agricultura. Tá legal? Então, o que acontece? Essa parte educacional, a gente criou há muitos anos já. Em 2000, eu estou até vendo aqui, deixa eu ver, 2003, nós criamos o Método Aquarista Júnior de Educação Aquarística. O que é isso? Você fala, puxa, porque a maioria das pessoas vê o aquário de fora para dentro. Vê pela beleza do aquário, por aquilo que ele está vendo numa fotografia ou ao vivo. Nós, nesse método, a gente tenta fazer o que? O aluno ou o leitor, no caso das revistas, é que você comece a enxergar o aquário de dentro para fora, pelos bastidores. Deu para entender? Para quê? Para que você conheça a palavra mágica que a gente fala. Poxa, todo aquário, antes a gente chamava, tem que ter um certo equilíbrio biológico, né? Que sempre está no limite da estabilidade. Hoje a gente acrescenta uma palavra nessa história que é acomodação biológica. Então você vai entender o que é uma acomodação biológica no aquário. Isso a gente vai frisar muito nos próximos programas. Tá legal? Se você estiver vendo o programa número 15, pode ver o 14, o 13, o 12 na sequência, porque a ideia é fazer programas complementares entre si. Entendeu? Então, no começo do ano, eu venho fazendo eu fiz uma programação dos programas, né? Fiz uma programação básica, como eu faço nas revistas. Todo final do ano aquele papo das ferinhas, né? Da virada do ano. Eu faço uma programação básica para as próximas 6 revistas bimestrais do ano. E é claro que durante o ano alguma coisa modifica aqui, alguma coisa modifica ali, alguma coisa acrescenta, alguma coisa engaveta para o próximo ano. Mas o que acontece? Um basicão eu fiz, entendeu? Então pretendo o quê? Ajudar todo nessa parte ambiental. Eu vou citar alguns projetos de educação ambiental que a gente faz. Nessa parte educacional, fortalecer essa coisa da escola de aquarismo. A parte de pesquisas, porque a gente tem aqui em São Bernardo, a própria revista, é uma casa, né? Uma casa, você imagina uma casa térrea aí com 150 metros quadrados, mais ou menos, toda ocupada por aquários, que é o laboratório de estudos e pesquisas da revista Aquarista Júnior. Pesquisa peixes, pesquisa algas, pesquisa plantas, pesquisa equipamentos, pesquisa, vamos dizer, acessórios de aquários, entendeu? Novidades. Só para você ter uma ideia, tudo aquilo que você vê no aquário hoje, a gente às vezes passou por algum teste prático aqui. São testes práticos. Ao longo dos anos, tá? Quando você vê hoje, aquarista marinho, trabalha o uso do sal sintético, usamos
experimentamos sal sintético antes das primeiras importações. Quando surgiram as primeiras bombas submersas no Brasil, nós colocamos para funcionar alguns protótipos da época, entendeu? Então, alimentos que chegaram naquele período que foi a partir de 1990, né? Quando a importação foi aberta aqui para o Brasil, então começaram a chegar rações, porque antes só tinha ração em flocos, começaram outras modalidades, tudo. Então, a gente praticamente experimentou as primeiras chegadas, vamos dizer, as primeiras encomendas que foram chegando. Então, a gente assessorou as lojas, as fábricas, os importadores, os atacadistas. Então, esse é um trabalho que a gente fala nessa área de pesquisa. Se você está vendo a gente e tem um equipamento, opa, tem uma ideia, manda um produto para nós que a gente coloca aqui nos aquários e vai dando feedback, entendeu? Coisa totalmente sigilosa. Por isso que num filmezinho que eu gravei aí há alguns dias, tipo para apresentar o programa, eu gravei bem rápido. Mas tem gente que é fogo, né? Já criticou, lá falou, mas tá muito sujo, muito não sei o quê. Aí eu tive que explicar, porque é importante que você saiba. Existe o aquário ornamental, aquele que você monta na tua sala, aquele que você monta numa loja, aquele que você monta numa recepção, sei lá, de hotel, de escola, ou no teu escritório, num shopping center. Lugares de exposição de pessoas precisa estar legal. Inclusive tem até alguns aquários públicos que as plantas do ambiente interno e externo do aquário são até artificiais, para não ter esse problema de uma plantinha soltar e o cara reclamar que tá solta a planta, entendeu? Então, o aquário ornamental é uma coisa, aquário de pesquisa ou de criação, que é o caso do laboratório nosso, a gente lida diariamente com água caldo verde, que é rica em infusórios, né, em microalimentos para os peixes, e água com algas verdes, aquários com algas verdes, que é importante em alguns casos reprodutivos. A gente vai explicar mais para frente essa coisa das receitas de criação. Deu para entender? Então, o importante é o que acontece? A gente também lida com essa coisa. A parte infantil, nós temos também uma área infantil totalmente dedicada à criança. Então nós temos uma coluna da criança que chama Aquarista Kids, né? Alguns chamam de aquaristinha, né? Então a gente sempre teve um trabalho totalmente especial. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então a gente fez campanhas para as crianças, para orientar. Entre 91 e 2001, o laboratório, que hoje é o laboratório, ele tinha outro nome, que era Centro Cultural Aquarista Júnior. Depois, em virtude do apoio da prefeitura, da vinda das escolas, tudo começou a ser chamado popularmente de Aquário Público de São Bernardo do Campo. Entendeu? Então nós recebíamos as crianças de pré-escola, menos de 6 anos na época, né? E dávamos essa aulinha de educação ambiental, que a criança adorava toda. Depois eu vou mostrar fotos, essas coisas todas. E a parte... e outra área cultural e didática nossa é que a revista ela é repleta de colunas. Eu até falo que a revista ela é várias revistas dentro da Aquarista Júnior. Porque tem vários departamentos, várias colunas, várias seções. Clube Amigos do Beta, Clube Amigos do Disco, Cooperativa Copec, né, de pequenos criadores, Lagos Ornamentais, Aquapaisagismo, Aquarista e o Meio Ambiente, Aquário Geográfico, Biótopo, que mais? Deixa eu ver, ciclídeos africanos, ciclídeos americanos, entendeu? Coluna do biólogo, coluna do veterinário, Aquarista Ciência, que a gente publica alguns trabalhos científicos. Então o que acontece? Opa! Elas são várias revistas, vamos dizer, várias matérias, para você ter o quê? Uma condição de ter uma visão geral do aquarismo. Deu para entender? Isso é muito importante. Então a leitura, mais para frente também pode ser que eu fale, a leitura ainda é o maior, vamos dizer, fator para o teu cerebrinho, vamos dizer, adquirir conhecimento. Parece que quando você lê, quando você escuta, ou quando você está vendo um vídeo, a informação entra por aqui, sai por aqui e alguma coisa fica na memória. Quando você lê pela própria velocidade da leitura, segundo estudos, não é mesmo? Parece que as valvulinhas do cérebro lá, fica chacoalhando melhor e parece que memoriza mais. Então, quando você lê uma matéria de uma coisa, porque a revista é variedades, né? Lê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma aqui, papapá, papapá. Você vai memorizando conceitos para aplicar no aquarismo, tá legal? Porque isso que é importante. Você saber que
que o aquário, ele pode ser bonito ou feio, depende de você que está olhando, entendeu? Não quer dizer que todo aquário, vamos dizer, entre aspas, sujo, para o peixe às vezes é maravilhoso. E todo aquário muito limpo, para o peixe é péssimo, tá legal? Aos poucos eu vou falar sobre essa coisa de acomodação biológica. A princípio, eu fico falando sempre, se você vê uma alguinha no aquário, fica tranquilo. Se você vê uma minhoquinha se mexendo, fica tranquilo. Se você vê um caramujo, não precisa se desesperar. Se você vê uma pedra grande, que de repente está criando umas algas verdes nela, fica tranquilo, entendeu? Se queimou tua lâmpada, fica tranquilo que logo você troca ela, entendeu? Não fica desesperado achando que o aquário deve ser uma neura assim, tá legal? A gente sempre comentou esses anos todos, que o aquário é, como se diz, ele é uma coisa que é um hobby fascinante, faz bem à saúde, faz bem à mente. Inclusive na década de 80, algumas etiquetinhas eram distribuídas nas lojas para colar nos aquários das lojas. Aquarismo faz bem à mente. Inclusive quem distribuía muito era um fabricante de enfeites de aquário, aqui de Mauá, aqui da região do ABC, Rossetti. Rossetti, se tiver me veio aí, aquele abraço, estou com saudade, faz tempo que a gente se vê. O que acontece? Aquário faz bem à mente. Por quê? Porque qualquer criancinha, você vai dar de presente. O que você vai dar de presente para o teu filho pequeno? Um aparelhinho eletrônico lá, um mini celular, beleza? Vai dar um videogame para o menino? Opa, beleza. Agora, pense na ideia séria de ir numa loja de aquário e compre um aquarinho para tua casa. Se você principalmente for com teu filho ou com tua filha na loja, você vai ver teu filho esbugalhar os olhos quando entrar na loja, porque o peixe é uma coisa que fascina. E se a criança crescer gostando do hobby de aquarismo, ela vai ser certamente uma pessoa melhor, porque ela vai aprender aquela coisa de cuidar de um ser vivo, cuidar de um animal, entendeu? Então você tenta montar o aquarinho junto com o filho, com a filha, procura alimentar na hora da alimentação, pega lá, mas quanto que eu dou, pai, pro peixinho, tal, tal, pega uma tampinha de refrigerante, alguma coisa, põe um pouquinho e fala, é só isso aqui que dá. E o menino, a menininha dá. Você vai ver a felicidade da turma. Então a ideia da Aquarista Júnior é essa. Os pilares são esse. Divulgar, promover, dinamizar, incentivar o aquarismo, tá legal? Temos alguns contatos que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer necessidade de contato conosco, o e-mail, vou falar bem devagarzinho, aquaristapeixe@uol.com.br. O WhatsApp, 11, o DDD, né? 974227856. Ou pode mandar um Messenger, né? Pelo Facebook, né? Marcos Marques da Silva, ou pelo Facebook, fanpage Aquarista Júnior. Que a gente vai ter o maior prazer em ler tudo, porque o programa de hoje vai ser a base para o programa 2. Vai ser a base, esse é 1, para o programa 3. E assim vai, entendeu? O importante é o quê? Em 30 minutos, vou tentar fazer com que vocês tenham o maior entusiasmo possível pelo aquarismo. Tá legal? A minha ideia é essa, não sei se vou conseguir. Tá legal? Não sei se vou conseguir, o cenário vai ser mudado de vez em quando, as lâmpadas também. Hoje é um programa inicial, nem sei como vai ficar, é gravado direto, não tem cortes, entendeu? O importante é o quê? Que toda semana, a partir de hoje, toda segunda-feira, às 18 horas, no Facebook Marcos Marques da Silva, na fanpage Aquarista Júnior, ou no YouTube, que eu tenho um canal lá, Marcos Marques da Silva, fique à vontade, tá legal? Boa semana para vocês, que Deus abençoe a todos, entendeu? E que a gente possa ter um programa de muita continuidade, para que você tenha sempre uma parceria nossa. Preparei muita coisa, não consegui falar nada, já vi que praticamente estamos encerrando, tá legal? Então, 30 minutinhos, assista, colabore, prestigie, entendeu? A revista Aquarista Júnior, querendo, vamos dizer, receber o catálogo 2018 de publicações da Aquarista Júnior, entre em contato. Querendo o índice geral de todas as matérias que a gente já publicou, entre em contato, entendeu?
Colecione a revista, faça uma assinatura anual, entendeu? Colabore o quê? Ganhe conhecimento. A leitura, eu falei já, tenho falado a várias revistas. A leitura transforma robistas em aquaristas de sucesso. Tá legal? Muito prazer, realmente. Estou até um pouco emocionado e nervoso por essa oportunidade. Valeu! Bye, bye!